casa, como é que eu faço? Aí eu falei, peraí, vamos fazer uma live, porque eu acho que a gente consegue falar melhor, né? Vai aí também, senão só eu falo. Então, para quem não me conhece, eu sou Lígia Lemos, eu sou advogada especialista em direito empresarial, mas claro que no momento eu vou tentar aqui, eu vou tecer alguns comentários sobre mensalidade escolar versus consumidor em época de pandemia, mas vou tentar ser o mais imparcial possível. Apesar da minha especialidade ser empresarial, vou levar também um pouco para o lado do consumidor, para o lado dos pais aí que estão nos assistindo, porque o tema é controvertido, o tema é novo, polêmico, ele é delicado, tá? Então, no primeiro momento, o que nós temos? O cenário que nós temos agora é, de um lado, agora não digo nem agora, há um mês atrás, o cenário que nós tínhamos há um mês atrás. Desculpa aí o barulho, mas eu tô na minha mãe e de vez em quando passa aqui qualquer coisa aqui, ó. Ai, não, não. Oi, o carro do ovo. Não, Mas pode vamos falar lá, falando que tá bom. vamos lá. Pode E falar. aí, no momento, Mas tá todo mundo em casa, enfim, home office, vamos lá. No primeiro momento, escola versus os pais. As escolas, a gente não pode perder de vista que as escolas, de uma hora para outra, elas se viram obrigadas a fecharem as suas portas, sabe? Não foi, elas não tiveram tempo para se organizar, elas não se prepararam para isso. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi literalmente de uma hora para outra. Foi numa sexta-feira à noite, foi publicado um decreto, a partir de segunda-feira as escolas vão fechar. E aí? E aí, na segunda-feira, as crianças em casa. Vou tentar falar aqui da pré-escola, da educação infantil falar até que o filho ensino também médio. na escola, né? Pois é, meu filho também está na escola e eu me vi diante dessa situação, tanto como advogada como mãe. Como mãe também, e aí o que fazer? Da mesma maneira que a escola de uma hora para outra se viu obrigada a fechar as portas, os pais também se viram de uma hora para outra com as crianças em casa. E no meio disso tudo, a mensalidade está paga. E aí, o que que a gente faz? De um lado, as escolas bem firmes, sabe, no seu posicionamento de que não tem como dar um desconto e que um desconto horizontal não é a melhor saída e vamos ver como que fica. Enfim, já se passou um mês. Eu acho que já deu tempo das escolas se organizarem. Acho até que esse é o momento mais propício para a gente conversar sobre isso, porque Não, talvez não. Oi? é porque assim, a maioria dos meus seguidores são do Rio. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que lá, a LERJ, já existe um projeto de lei que vai Sim, 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 sim. com Então, hoje, Thaís, hoje, sim, hoje simplesmente não existe uma lei. Circulou, o que nós temos são projetos, tanto a nível estadual como federal, de uma mensalidade, de uma redução aí horizontal. Quando a gente diz horizontal, é geral, sabe, para todos, indistintamente, de 30%. E em Minas, não inferior a 29%, e a nível federal também não inferior a 30%. Mas tudo projeto, sabe? De concreto, nós não temos nada que obriguem as escolas a oferecerem esse desconto. O até que por nós temos. contrato, né? O contrato Exatamente, exatamente. Exatamente. E o contrato das escolas, a gente fala, mensalidade escolar. Mas na verdade não é uma mensalidade escolar. Os pais, o representante financeiro, digamos assim, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, uma avó, enfim, o representante financeiro, ele faz um contrato, é um contrato anual. E aí dá essa impressão de ser mensalidade, porque na maioria das vezes, qual é a melhor opção? Uma pré-matrícula e aí parcela o restante em 12. E aí fica essa impressão de ser uma mensalidade, mas na verdade não é. É um contrato anual. E aí daí a escola mexer nesse contrato,
unilateralmente, de forma sabe? Não dá, é um pouco complicado. Eu, Escola, por exemplo, assim, se a criança, sei lá, um adolescente, ensino médio, eu acho que ele consegue ter meio que 80% das aulas de forma EAD, né? Agora, se você fala uma criança não, na é, escola, está na fase de e alfabetização, assim, é complicado. E assim, é incontroverso que houve uma ruptura do contrato celebrado, sabe? O representante financeiro, né, o nome técnico para isso, ele não celebrou um contrato EAD, um ensino remoto. Não foi esse o contratado. Contratou-se um ensino presencial com atividades pedagógicas, muitas das vezes com atividade física também, e um período de no mínimo 4, 5 horas diárias. E aí o que está sendo oferecido para as crianças, e aí educação infantil, 15 minutos, os adolescentes, 2 horas, 1 hora. Convenhamos que não é esse o contrato, não foi dessa maneira, sabe? Com todo respeito aos professores que estão, sabe, empenhados em fazer aquilo tudo e tal. Pô, não foi esse o combinado. E a justificativa das escolas, no sentido de que, pô, não tem por que eu reduzir o valor da mensalidade se eu estou oferecendo a aula. Não, é muito frágil esse argumento, sabe, Thaís? É extremamente frágil. Eu não vejo as pesquisas que eu fiz, eu não vi escola nenhuma investindo em aluguel de estúdio, em editor, e essa coisa toda está sendo. Exatamente. Eu não estou vendo ninguém investir aí, sem desmerecer o trabalho dos professores. Isso aí é uma outra coisa, sabe? Mas eu não estou vendo as escolas investirem nisso para justificar a não possibilidade de um desconto por aí. Em controvérsia que as escolas estão fechadas, tá? Uma ou outra sala aberta para que possa ser gravado a aula, algumas aulas, e essa gravação é por um celular, então, sabe, não dá. Em controvérsia aí também que está tendo uma despesa de luz, de água, de material de limpeza, por que não repassar isso? Agora, de que forma? porque a gente, Aí, porque assim, as partes vão ter que negociar, né, nessa hora, né? Porque não tem como a gente pensar em 100% dos casos serem solucionados pelo Poder Judiciário. Até porque não dá. os tribunais, a maioria em regime de plantão. Você com mensalidade para vencer, por exemplo, na próxima semana. Né? A gente, como advogado aqui mesmo, a gente sabe. Então, acho que nessa hora chegou o momento das partes realmente, né, conversarem. Sim, sim. E aí, tá havendo uma violação ao direito do consumidor? Tá. O contrato não está sendo, a prestação de serviço não está sendo da maneira contratada? Não. Mas a gente precisa fazer uma releitura de vários princípios aí, tanto os princípios relacionados ao direito empresarial, da livre concorrência, essas coisas todas, também o lado social do Código do Consumidor. Não dá, Então, sabe? Sim, sim. existe um equilíbrio econômico aí nessa relação, né? Até porque é um direito básico do consumidor, um contrato que está sendo alterado por força maior, né? Por algo que nenhuma das partes escolheu. Então, assim, as duas partes vão ter que abrir mão de alguma coisa. Os pais estão tendo que abrir mão, muitas das vezes, de ter que inventar uma forma de estar ali com o filho, de ensinar algo lúdico, porque não é só falar, por exemplo, seu filho, não é só ler esse livro aqui, não é assim. Então, acho que ambas as partes realmente é o que eu tenho falado muito com as pessoas e alguns clientes. É o momento de negociar, né? Aproveitando que o nosso código aí de processo civil ele privilegia muito a questão da transação entre as partes. E essa vai ser a hora de a gente colocar. Exatamente, exatamente. Esse é o momento, sabe? Tanto para quem é advogado, tanto assim, até as pessoas que estão assistindo a gente que não são advogados, sabe? Isso sempre foi muito acadêmico, isso, o lado social, sabe? E a boa-fé, isso ficou muito no campo acadêmico. É a Social, hora. né? Exatamente, a função social do contrato, tá? Eu acho que esse é o momento. Esse é o momento da gente falar disso, esse é o momento da gente colocar isso em prática.
a minha opinião, tanto como advogada empresarial, como aí dando, visão do lado do consumidor, não é o momento de rescisão contratual, gente. Não é. Meio do Não rolê, né? é. Não é. Porque o som tá legal, tá? Não é o momento, sabe? Claro que cada caso é um caso, sabe? Não vamos ser hipócritas e, pô, a situação tá do mesmo jeito, a situação financeira dos pais tá do mesmo. Não tá, sabe? Vamos ser realistas. Mas rescindir um contrato educacional na altura do campeonato, eu acho que tem que ser a última opção. A última opção, sabe, Thaís? Porque envolvem outras coisas. Por exemplo, eu vou rescindir o contrato, o meu filho está em casa, o meu filho não para de comer, e eu estou com a minha prestação, o meu filho é do integral, e o integral tem todo um serviço de hotelaria, de alimentação, pô, eu estou pagando, ele está em casa e está comendo em casa também, e aí eu não vou pagar. Não é por aí. Calma, gente. Calma. Até porque não é uma viagem, né? Que você pode fazer a todo Sim, tempo. sim, sim. É E que assim, ele pode ser postergado, né? As sim, escolas. sim. Tem várias maneiras de tentar negociar. E pelas pesquisas que eu andei fazendo, as escolas estão sim dispostas a fazerem um acordo, uma análise de cada caso. E eu tenho visto o prestígio também dos adimplentes. Sabe? Porque vamos então prestigiar o adimplente, vamos Sim, aumentar então o prazo para esse pagamento, o desconto. Eu acho isso uma saída muito inteligente, sabe? Um sim. desconto horizontal, num valor aí de 10 a 15%, e independente disso, não. As parcelas. Exatamente, exatamente, exatamente. Dá, sabe? Eu acho que se analisar um caso, analisar tanto o lado dos pais quanto da escola, dá para se chegar a um acordo. Agora, aqueles pais irredutíveis, aquela escola irredutível, aí não tem jeito, Aí sabe? vai ser necessário. Aí não tem jeito. Agora, as consequências de uma rescisão abrupta, assim, no calor da emoção, sabe? Não é o caminho. E as consequências? Existe uma multa contratual, tá? Não vou pagar. Existe uma multa contratual. O valor é abusivo? Não é abusivo? Não, não, não. Isso aí vai ser discutido judicialmente. Né? Mas eu acho que os danos que um cancelamento de um contrato educacional ocasionam, né? São Aqui a Fabiana está dizendo que a escola da minha filha negociou 11% para esse mês. Legal, bacana. Eu acho que uma manutenção é realmente desafiador nesse momento, mas é preciso um diálogo. Exatamente. Eu tenho conhecimento. todo mundo meio que caiu de paraquedas, né? Sim, sim, sim. Tanto os pais quanto a própria escola, sabe? A escola também, sabe? A escola, de uma hora para outra, pum, fecha a porta, sabe? E aí, como que faz? Só voltando aqui um pouco à questão do prejuízo, das consequências de uma rescisão, a gente precisa pensar também no aluno. Imagina daqui a agosto, por exemplo. Digamos que em agosto tudo isso já tenha se acalmado, as escolas reabrem. E aí, você rescindiu o seu contrato. E a escola e você vai fazer o que com a criança? Vai continuar com ela em casa até o final do ano? Pedagógico. Sim, sim, sim. Tá, o EAD não é tá, não é o que deveria ser. Ok, isso é uma outra discussão. Mas e aí, se você interrompe o teu contrato agora? E quando voltar? Você vai fazer o que com o teu filho? Sabe, vai continuar com ele em casa? Vai tentar matricular ele numa outra escola? No meio do ano? Vai, sabe? As consequências, a gente precisa ter calma, sabe? A gente precisa nas consequências, principalmente para as crianças. Imagina, hoje deixar de pagar, ok, mas e quando se voltar? Como que vai ser? Sabe? A gente precisa pensar, a gente precisa agir com cautela. Lá na frente.
Acho que a palavra do momento, assim, é o diálogo mesmo, né? Sim, sim, sim. É o diálogo. Aquilo que a gente está falando aqui é bem esclarecedor, né? É a parte de tentar realmente ver o lado da escola e também ver o seu lado, claro. Existem pessoas que estão com salários reduzidos pela metade. Então, assim, também não dá. O que eu não concordo com esse tipo de lei que impõe 30% no contrato de desconto é que cada caso é um caso. Alguns Sim, pais sim. vão precisar de 70%, outros 15% já vai ajudar. Então, eu acho que impor uma lei, né? Eu sei que essa não é a discussão da live. Impor um percentual de desconto para todo mundo de forma indistinta, eu acho que não é por aí. Eu acho que é cada caso, né? Sim, sim, sim. E eu tenho, antes, quando a gente combinou, quando a gente começou a conversar, como que seria essa live e tal, eu fui fazer uma pesquisa com as escolas é, no, inicialmente as escolas estavam irredutíveis. Entendo, porque caiu de paraquedas. E aí, um mês, eu acho que esse é o momento da gente conversar. Ó, um mês. Não teve desconto para ninguém, a grande verdade é essa, todo mundo pagou, já se organizou, já pagou fornecedor, pagou professor, pagou. E agora? Quanto Sabe? dá? Agora, E aí, exatamente. Agora é o momento, sabe? Eu acho que o susto já passou, sabe? O susto, caraca, passou e agora vamos pensar, vamos botar em prática, sabe? Não para a galera que chegou depois, não existe lei determinando esse desconto horizontal de 30%. Não existe, gente. O que existe é uma determinação de que o ano letivo de 2020 não precisa ter 200 dias de aula. isso Isso é é importante. correto? Entendeu? O que nós temos de concreto para a área de educação hoje é isso, que o ano letivo não precisa ter 200 dias agora. Se vai haver prejuízo pedagógico, não sei. Lá na gripe espanhola, sabe qual foi a solução para as crianças? Passa todo mundo de ano, no ano que vem ver como é que fica. Foi melhor? Não sei. Não sei, mas foi a solução. A gente não sabe o que vem por aí, sabe? A gente não sabe as consequências. 200 dias de aula é o ideal? Não sei, Sim, não sei. Eu acho que aí a gente não dá pra gente medir por dia, tem que ser por conteúdo. E os pequenininhos, vai fazer diferença? Não vai? Sabe? É uma discussão que vai muito, muito, muito além. a gente falou aqui, por exemplo, eu tive uma seguidora que me falou da questão da pré-escola. Ela, Thaís, não existe EAD para uma criança de 4 anos. Aí eu falei, pois é, e por isso que vai ter que ser em cada caso. Claro, Sim, diversos princípios, né, que amparam tanto o consumidor quanto esse contrato, né, de ensino. E aí as partes realmente vão ter que sentar e conversar. sim. Eventuais abusividades, o judiciário vai ter que sanar. Mas, assim, nesse momento agora, o ideal é o diálogo. Sim, sim, nesse momento. O que que a gente tem que fazer, sabe? Porque é a pergunta, sabe? O que rola nos bastidores aí dos pais mesmo, nos grupinhos. E aí, cara, paga ou não paga a mensalidade? Dá para pagar? Ok. Não deu para pagar? Liga para a escola, conversa, sabe? Pouquíssimas, dessa pesquisa que eu fiz, pouquíssimas foram as escolas que falaram assim: olha, não dá. Não dá. Se o aluno É, quiser rescindir, muito que bem, mas as escolas, sabe, de um médio porte, sabe, elas estão sim, querendo ajudar. E se não for dessa maneira, Thaís, vai ser um fechamento em massa, vai ser uma falência em massa. Porque é melhor receber pouco ali parceladinho, se essa for a opção, do que nada, sabe? aqui em Brasília, a média de desconto está em 20%. 20, né? Aqui no Rio tá de 10 a 15. Aqui no Rio tá de 10 a 15, mas assim, seguindo uma pontualidade, desde que pague até, sei lá, até o quinto dia útil, ou até o último dia do mês, e aí prestigiando também os adimplentes, porque tem uma galera que tá pagando, pô, mas assim, no sufoco, sabe? Então vamos prestigiar também essa galera que tá pagando no sufoco ali.
falou aqui, ó, tem gente que já possuía desconto. Algumas pessoas já Sim, tinham sim, desconto. filhos de funcionário, de escola, sabe? Tem desconto. Então, não dá para se colocar numa situação dessa, sabe? Bolo e não. É bem cada caso. Olha, o Tiago falou aqui, olha, tem um amigo de Natal que a escola está irredutível, não deu desconto, chegou ao ponto dele cancelar o contrato do filho mais novo de 2 anos. Aí não tem como. Aí, infelizmente, sabe, se a família tiver como manter essa criança em casa quando até o final do ano, que seja dessa maneira, porque aí não é razoável. Ou Uma, foi a escola? Foi a escola? não, olha, tem um amigo de Natal, a criança tem 2 anos e a escola está irredutível. Que conteúdo de EAD uma criança de dois? É isso? Exatamente. Não tem EAD, Ah, não tem escola, não tem historinha, não tem nada, só tem alimentação. A alimentação é a parte de hotelaria. Cara, não é razoável. Não é razoável, um sabe? exemplo de caso que sim, essa pessoa deve procurar o judiciário. Porque é Sim, sim. verdade, né? Você tem uma contraprestação, mas você não tem a prestação de serviço. Porque nesse caso, eu não vejo prestação de serviço educacional sendo fornecido. Eu não vejo. Olha, e é uma escola de grande porte, a escola canadense. Assim, não vou nem falar o nome aqui da escola, mas enfim, é uma escola de grande porte que não tá afim de conceder desconto. E aí não é razoável. Não. Aí, por mais que a gente tenha todo esse discurso de esse é o momento da boa-fé, esse é o momento de não judicializar, de não, de não levar isso para o judiciário, aí não tem como. Aí realmente não tem como, sabe? Agora, quando que vai ter êxito essa ação? Não sei. Por Ninguém aqui, sabe. o governo já está pensando, já está fazendo alguns estudos para ir retomando as aulas, né? Assim, inicialmente acho que vai ser o ensino médio, porque os adolescentes e jovens já conseguem usar máscara, né, essa questão sanitária. Agora, criança ainda não estão ainda discutindo sobre isso aqui. Na Alemanha, sabe, que eu acho que foi um dos países ali que melhor se saiu, agora que está retomando as aulas, e assim, dos maiores. Sim. Dos maiores. O meu filho, por exemplo, de 4 aninhos, não tem a menor condição, mal lava a mãozinha direito, sabe? Não dá. E aqui no Rio, por mais que o comércio tem toda uma questão econômica aí também, que é uma outra situação, aqui no Rio eu não vejo que vai voltar logo, não, sabe? Não, não acho que o caminho, acho que aqui o caminho ainda vai ser longo. Então, Acho que vai ser. se existe uma mensagem que a gente pode deixar aqui na live, Lígia, um conselho assim, Negoci... principal. Negocie. Não, sabe, não decida rescindir o seu contrato no calor das emoções. Não faça isso. Pense na consequência, principalmente para o seu filho. Pense como que ele vai ficar quando isso tudo acabar. E aí? Porque a escola, ela não é, sabe, a criança não vai ser prejudicada, assim, liberação de documento, liberação do histórico, impedir a criança de assistir isso a escola não pode fazer, mas ela pode sim pedir uma rematrícula. E aí? Como que faz? Aqui no Rio, Thaís, as escolas, sabe, são super concorridas, sabe? Tem lista de espera, sabe? Eu te falo isso por conhecimento de causa mesmo. E aí? Eu vou rescindir e, e, e depois? Como que vai ficar agora? E a pessoa leiga, ela vai à escola, se ela tiver qualquer dúvida nessa negociação, aí sim, você procura um Sim, sim. consulta, né? Você tira dúvida, olha, foi proposto isso, tá de acordo com a lei? Porque nenhum tipo de acordo também ele pode ser em desacordo, né, com a lei, Pois é. direitos básicos do E, consumidor. Então, assim, é isso, negociar. E qualquer dúvida, antes de firmar esse acordo, né, esse tipo de parcelamento, consulta seu advogado, vê se o que está ali está dentro da lei, está razoável. e como argumento, e aí vai uma sugestão. Boa. Na hora da negociação, sabe, a escola se mostrou irredutível. Poxa,
vamos ponderar. A escola, é incontroversa que a escola está tendo uma redução aí na despesa de água, de luz, de material de limpeza, e aí para os pequenininhos, alimentação, serviço de hotelaria, use isso como argumento, porque é um argumento plausível, é um argumento justo, e aí para os que estão recebendo esse ensino aí remoto, use esse argumento também. Poxa, peraí, não foi isso o que eu contratei. Eu não contratei por isso. Já passou um mês, a escola já Sim, conseguiu fazer um balanço de quanto ela sim, economizou, né? Essa questão de luz. Então, assim, eu acho que agora tá mais claro aonde que dá, sim. aonde Onde, o que que dá para fazer, sabe? que Porque no primeiro momento foi um